Amados irmãos que também invocam o nome do Senhor, veja uma coisa, trabalhadores lá no mundo secular, antes de serem aceitos no emprego, são avaliados para o cargo. Entretanto, nós, os crentes, vemos tudo do ponto de vista espiritual, pois Deus é espírito, e é necessário que assim mesmo também sejamos espirituais, para com Deus interagirmos melhor. Isso está lá em 1 Coríntios 2,15. Logo, o pendor, a aptidão ou vocação, vemos tudo como dons espirituais de Deus, ou talentos, né? Pois mesmo sem sermos do mundo, temos que estar no mundo, para onde fomos enviados, né? Mateus 10,16. E assim deixar brilhar a nossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Pois, além dos dons ou talentos que Deus nos deu para conviver com o ímpio, temos um Espírito que nos diferencia. Pois, mesmo servindo numa mesma empresa, temos a consciência de que não é para homens que trabalhamos, mas sim para Deus. Isso está lá em Colossenses 3,23. Mas, nosso assunto de hoje é meditarmos sobre a unção. Sim, sobre o ungido, o enviado, o escolhido de Deus. Talvez até você se sinta como um deles, pois conforme Mateus 22,14, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas fato é que entre os chamados, os salvos, que creram e foram batizados, conforme Marcos 16,16, há sempre, como sempre houve, entre nós, irmãos que, segundo a multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3,10, a quem Deus confia missões objetivas para levarem mais e mais pessoas a crerem e daí também a invocarem o nome do Senhor Jesus. Tal como está em Romanos 10, de 9 a 15. Se com tua boca confessares Cristo Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Porque com o coração se crê, e com a boca se confessa, visto que o Senhor é rico para com todos que o invocam, pois todo aquele que o invocar será salvo. Então Paulo pergunta, mas como invocarão Cristo se dele não creram? E como poderão crer naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregará se não há quem foi enviado? Então, irmãos, o Senhor, na multidão dos chamados, unge escolhidos com a unção que os capacita de forma sobrenatural para cumprirem um propósito divino. Portanto, é a presença do Espírito Santo que habilita o cristão a realizar tarefas que vão muito além de suas próprias capacidades naturais. A unção não é um sentimento emocional ou uma manifestação barulhenta, mas o respaldo de Deus para o escolhido realizar determinado propósito, conferindo a ele a autoridade espiritual para agir em seu nome, seja para pregar, ensinar, curar, libertar, exercer lideranças ou até para dar a vida, tal como está em Romanos 12, de 6 a 8. Aqui em profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. Ao que contribui, faça-o com liberalidade. E o que preside, faça-o com diligência. Irmãos, na antiga aliança, ou no Velho Testamento, Deus ungiu profetas para levarem determinada mensagem a um povo rebelde que o rejeitava. Mas o único que foi realmente chamado de ungido de Deus, o que constava da promessa, é apenas um, Jesus. Amados, nos dias de Jesus, o idioma mais falado no mundo, que corresponde a 22 países banhados pelo mar Mediterrâneo, era o idioma grego. Por isso Jesus recebeu a alcunha de Cristo, Jesus Cristo, porque a palavra ungido em grego quer dizer Cristo. Já no hebraico, igualmente, Messias é a palavra que significa o ungido. Assim seja Jesus o Cristo ou Jesus o Messias, ele é a quem Deus ungiu para a missão de salvar o mundo, o que durou de seus 30 a 33 anos, conforme está lá em Lucas 3:23, quando Cristo declarou publicamente o início do seu próprio ministério, conforme está lá em Lucas 4:18. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Hoje cumpriu as escrituras do que acabais de ouvir. Daí vemos que tal como Deus ungiu Cristo, Cristo nos ungiu, conforme está lá em João de 20 a 21.
João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pois vejam que quem ungiu todos os apóstolos, inclusive a Paulo, conforme está lá em Atos 9,15, foi o próprio Cristo Jesus. Então, o talento é habilidade natural, ou treinável. Já a unção, por sua vez, é a capacitação sobrenatural que potencializa o talento do enviado escolhido para o crescimento e aperfeiçoamento da igreja, né? A unção é, portanto, a força divina que transforma o servo em um instrumento eficaz, permitindo ao ungido, de forma resiliente, ter a certeza de que tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, né? Assim, a unção é um empoderamento espiritual que o Senhor confere a seu ungido para desempenhar missões que exigem muito mais do que alguém poderia fazer de si mesmo, para que, se necessário for, dar até a própria vida, como Cristo Jesus escolheu seus apóstolos e milhares de outros mártires que durante 300 anos da igreja primitiva dos apóstolos doaram suas vidas para a conversão de milhares que viram a fé e a coragem dos santos mártires. Veja, por exemplo, Paulo, que antes de ser decapitado, foi ungido por Cristo em espírito como o apóstolo enviado a nós, os gentios, conforme está lá em Atos 9,16, designado passar por sofrimentos indescritíveis, segundo aos Coríntios 11:23. Por 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, por 3 vezes sofri naufrágios, passei 1 noite e 1 dia à deriva da fúria do mar, continuamente viajando de um lado para outro, com perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, perigos de gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo de falsos irmãos, passei fome, frio e nudez. Assim, Cristo Jesus colocou em Paulo a resiliência necessária para sofrer pelo nome dele, conforme está lá em Atos 9,16. Irmãos, como já ficou bem claro entre nós, a religião católica do Império Romano separou a humanidade da essência de Cristo por um período conhecido como a Noite dos 1000 anos, pois até antes do ano 325 prevalecia a fé poderosa da igreja primitiva dos apóstolos, onde a Deus aprove ungir enviados para sofrerem e morrerem como mártires, pois graças à maldade praticada contra nossos irmãos mártires da igreja primitiva, o evangelho do reino cresceu tanto que estudiosos afirmam que 20% do Império Romano já era convertido ocultamente. Inclusive Helena Augusta, mãe do próprio imperador Constantino. Pois a martirização mostrava o poder de Deus através da fé de quem morria olhando para o céu e sorrindo. A unção de Deus nos capacita a passar pelo sofrimento que for necessário, pois quando Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava preso lá em Roma, passando por momentos muito difíceis. Assim, quando um irmão pedir a Deus uma determinada unção, esse irmão ou irmã deve vigiar e orar muito mais, e considerar também possível o advento de algum sofrimento, pois Deus dará a esse irmão, crente, uma resiliência tão grande que o fará passar pelo que tiver que passar. Mas o propósito será cumprido à risca, de forma obstinada, custe o que custar. Lembre que, certa vez, Eliseu pediu a Elias a sua unção, na proporção dobrada, 2 Reis 2,9. Eliseu foi atendido e empoderado, mas não sem antes Elias o prevenir dos sofrimentos. Quando você recebe de Deus a unção para desempenhar certa missão, esse encargo se torna tão forte dentro da sua alma que nada o levará a desistir daquilo, ainda que tenha que enfrentar o pior. Assim, Jesus Cristo, o ungido de Deus, estava preparado para sofrer o esperado. Do mesmo modo, não espere você que o mundo lhe amará por testemunhar sua fé em Cristo Jesus, pois tal como Cristo disse em João 15:26, odiaram-me sem motivo algum. Do mesmo modo, se você observar bem, verá o quanto o mundo nos odeia por Cristo Jesus haver nos separado para ele, conforme João 15:19. Irmãos, repassa o vídeo e até o próximo encontro.